Parabéns, Netflix, pela adaptação da segunda temporada aí de One Piece. Eu provavelmente devo ser um dos criadores de conteúdo aqui na plataforma do YouTube mais chatos no que se diz Netflix. Diretamente, eu critico Netflix por escolha de roteiro, escolha de adaptação e caracterização. Mas dessa vez, galera, a Netflix se superou. Eu acho que deve ter uma reunião ali, eles meio que norteado um rumo, porque foi muito boa a adaptação dessa segunda temporada, galera. E logo depois da vinheta, eu vou trazer aqui uma resenha, né, do que eu achei dessa segunda temporada ao todo. E é isso. Bora lá saber então como foi? Bora lá! Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou Índio Maromba e, desde já, agradeço por você estar aqui em mais um vídeo assistindo aqui comigo. É novo no canal? Não conhece meu conteúdo? Então eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like se você gostar do vídeo. Se você não gostar, deixe nos comentários por que você não gostou, se você não gosta de One Piece ou se você não gostou da adaptação da segunda temporada. É muito importante sempre vocês deixarem os comentários aqui, galera, porque ajuda a gerar engajamento a esse vídeo e o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante e entrega a outras pessoas. Certo? Galera, esse vídeo aqui não preparei roteiro, não preparei nada, terminei de a temporada ontem e vim com o coração aberto aqui, com sentimento para falar dessa segunda temporada aqui. E antes de mais nada, temos um convidado ilustre hoje aqui, né? Vamos perguntar para ele o que ele achou, né? Porque tem propriedade para falar, né? Sr. Shanks o Ruivo, o que o senhor achou dessa segunda temporada do Netflix? O senhor gostou? Qual que seria a sua nota? Então tá bom então. Fica aí nos bastidores, qualquer coisa o senhor opina aí. Galera, muita felicidade em trazer essa resenha aqui pro canal, dessa segunda temporada aí do One Piece, né? Chegou agora na Netflix essa semana. E que surpresa boa, galera. Assim, realmente, de verdade, sabe aquela satisfação de você assistir uma obra boa, em que você percebe que nos detalhes eles pensaram com carinho para o fã? Foi o que a Netflix fez, galera. Assim, teve momentos ali, eu vou até falar no meio da resenha assim, de emoção, de assistir o episódio, a mesma emoção que eu tive lá no anime, que eu comecei a assistir lá, eu peguei o One Piece, eu não peguei em 99, comecei a assistir ele em 2008, 2007 mais ou menos. E a mesma emoção, galera, que eu tive com o diálogo dos personagens, com a cena, foi aqui. Pra mim a obra, quando ela consegue entregar isso, é o que basta. Nada mais basta. É a emoção, você se conectar com aquilo que você está assistindo. Então vamos trazer os pontos lá, vou tentar separar bonitinho, tentar não me perder no meu raciocínio que eu disse, não tenho roteiro, não fiz nada. É emoção, o que está no coração, tá? Vamos começar então lá pela adaptação geral dos 3 arcos aí que eles escolheram, né? Para fazer essa adaptação. Que na verdade eles eram 3, mas só são 2 que foram aqui, né? Que é Elbaf, né? E o Reino de Drum. Quando foi anunciada a segunda temporada, que eu vi falando, negócio de Crocodile, da Nico Robin, que aparecia e tudo, eu fiquei preocupado. Achei que eles iam querer adaptar em 8 episódios, ou seja, uma temporada só, lá, o arco de Elbaf, o arco lá da Baroque Works, né, que na verdade então foram 3 mesmo, que teve Baroque Works no comecinho lá, que é Snake Peak lá, né, Whisk Peak, né, e o arco ali do Reino de Drum, né? Eu achei que ia entrar ela basta. Falei, meu Deus, 4 arcos para adaptar, eles vão rushar tudo, não vai dar certo. Não foi, eles souberam até a medida do possível, ali, que são 300 e poucos episódios, dar uma enxugada, colocar o que era mais necessário, e tem gente reclamando, não adianta, galera, não vai caber tudo. É uma série curtíssima aí, não vai dar para fazer tudo. O pessoal está envelhecendo, depois eu vou falar isso talvez em um outro vídeo, se não caber nesse. Mas eu achei muito importante eles terem adaptado ali. E aí vamos na sequência de caracterização. Os personagens, galera, estão muito bem caracterizados. Os personagens que apareceram ali, tanto no mangá quanto no anime, a mesma aparência, cabelo. E aí a gente falando, o cabelo é do fulano. Não adianta, eu já falei várias vezes.
nem tudo aquilo que fica bom no 2D vai ficar bom na realidade, né? Transpondo para o nosso mundo real. Aqui nós temos uma perspectiva e dimensão diferente do que é num desenho, entendeu? Nem sempre vai ficar bom. Ele foi fielmente transposto para o nosso mundo. Se não ficou bom, não pode fazer nada, porque eles trouxeram aquilo que está ali no mangá e no anime, certo? Gostei muito. Falando dos personagens novamente, o Zoro, sendo o Zoro pra mim, quem me conhece sabe que eu sou fanático pelo Zoro, pra mim é o melhor personagem que tem no One Piece. Fantástico, a cena lá dele enfrentando os 100 assassinos da Baroque Works, galera, o Zoro tá cortando todo mundo, tem sangue ali. Falei, caramba, é isso mesmo, a Netflix tá fazendo isso, tá entregando isso pra gente. Cortando geral e contando lá, 2, 3, 4, 5, 20 e pouco, sei o que. Incrível, Makino Arata, um ator fantástico, nasceu para ser o Zoro, tá fortão, o bicho tá parrudo, tem uma hora no navio lá que tá fazendo uma rosca concentrada com um alterzão, igual ele faz lá no anime mesmo, o bicho tá fortão. Aliás, o shape de todo mundo aqui tá de parabéns, tá? Miyake Godoy lá, o menino que tá fazendo o Luffy, tá fortinho, depois vamos falar mais dele, né? Como é que é? Tyler Sky lá, como é que é? Faz o Sanji, tá bem pra caramba. A Emily Rudd, que faz a Nami, tem uma cena que aparece de biquíni ali, tá bonitona também. Todo mundo tá no shape ali, gostei. É isso aí, a galera tá treinando. E nós temos esse arco aí da Baroque Works, é um arco rapidinho, porque nós fazemos a introdução, só pra fazer a introdução da Princesa Vivi, né? E do Igaran. E aí, primeira polêmica sobre Princesa Vivi, já tinha dito no trailer, tinha feito o react do trailer, tudo, que a galera falou da questão da troca de etnia da Princesa Vivi, né? Que lá no mangá e no anime era um personagem com a pele clara, né? E o Oda disse que onde se passa a história é no Egito. Pra mim o Oda errou então. A Vivi tem aquela cor de pele, ela teria que ser um pouquinho mais moreninha, sabe? Não tão branquinha daquele jeito. Ah, a Princesa Vivi não sai do palácio, não toma sol. Mentira. Ela é aventureira, ela sai do palácio sim. Mas, galera, aquilo ali não me atrapalhou em nada. A atriz é uma atriz excelente, carismática, sabe? Soube passar emoção. Tem horas que a fala dela, quando ela tá comunicando com os personagens lá, é a mesma coisa do anime. Ela enche os olhos de lágrimas, assim. Muito boa atriz, sabe? Gostei muito, não me atrapalhou a experiência em nada. Pessoal, é lacração! É lacração. Trocar a cor da etnia do personagem. Só que lembra a regra que eu falei pra vocês? Quando você troca a cor do personagem, mas você não vem com um discurso atrelado, pra mim passa tranquilamente. E isso é a melhor coisa dessa segunda temporada, galera. Não tem discursinho de Twitter, de militante, de coisa chata. É o diálogo que tá no mangá e no anime. Não tem que ficar inventando nada. O roteiro já está pronto, porque essa obra já é uma obra pronta. Pare de querer inventar. Na primeira temporada o que me irritou foram os discursinhos. E a maioria das pessoas se irritaram com isso também. Para com isso. A Netflix parece estar entendendo o que o público quer. Para mim é um ponto positivo. Eu saí, olha, eu tô começando a mudar minha opinião sobre a Netflix, tá? A Netflix está começando a fazer umas obras. Fiz o vídeo essa semana lá, do filme lá War Machine. A Netflix está mudando a sua política. Tá indo para um caminho bom. Continue assim. Continue assim que eu vou parar de criticar a Netflix. Me patrocina aqui que eu vou começar a falar bem. Certo? E, beleza, introduziram lá a Princesa Vivi e Igaran. E aí, logo em sequência, nós vamos para lá o arco de Elbaf, que é muito importante, todo mundo sabe, né? Porque tanto pela aparição dos dois gigantes, né? Do Dory e do Broly, e tanto pelo arco de construção do Usopp, né? Nosso querido atirador aí, né? Usopp, o destruidor. E galera, eu tinha medo que eles iam fazer na questão do roteiro, do texto, do que eles iam apresentar. Mas é o mesmo plot, galera. Ali é onde o Usopp liga aquela chave, que ele precisa ser um guerreiro, que ele tem que ser alguém destemido. O que é que para ele significa ser alguém forte, de verdade, para proteger os seus amigos, seus companheiros ali de batalha. E os dois gigantes, eles trazem para ele, né? Esse entendimento, né? Esse ensinamento para ele. E o Usopp, ele muda de personalidade ali na ilha. É muito importante. Os diálogos, eu guardei certinho os diálogos para lá na frente a gente lembrar. E ele fica falando depois que ele quer conhecer o Elbaf é um sonho dele. E a gente tá vendo que parece que eles até esperaram, né?
a temporada bater certinho com o final do anime, porque é justamente, alguns spoilers pra quem não assistiu, né? Eles estão indo pra Elbaf agora, lá no anime, recentemente, né? No mangá já foram. Então meio que bateu ali, porque o Usopp agora vai conhecer o lugar da onde ele sempre sonhou, né? Onde estão os gigantes, estão os maiores guerreiros. Que pra mim, Elbaf nada mais faz referência ali em One Piece a Valhalla, entendeu? Claramente você vê que é um lugar nórdico, é um lugar viking ali, entendeu? Tanto pelos deuses que eles cultuam lá, que eles falam até do Nika, e todo mundo sabe quem é o Nika, né? Você sabe, né? Não vou te dar spoiler, mas você sabe o que eu tô falando. E muito bom, tem a batalha do Dornibrook, toda a questão do plot da honra deles, né? Que é o código que eles seguem lá, ficou legal, os efeitos muito bom. Dá pra ver que eles usaram um truque de câmera para diminuir e aumentar o tamanho, não é aumentado o tamanho por CGI, eles usaram um truque legal, tem que assistir depois até os bastidores. E ali depois nós temos a transição, quando a gente chega no reino de Drum, né? E aí somos apresentados depois a quem? Um personagem muito importante ali na série, né, galera? Chopper. Que coisinha mais fofa o Chopper, galera. Meu Deus, coisinha fofa, vontade de apertar ele, igual é no anime. Que coisa sensacional, Netflix. Maravilhoso, é isso que a gente quer. Cara, os diálogos do Chopper, quando ele tá conversando com o Dr. Hiriluk, e aliás, a caracterização do Dr. Hiriluk ficou muito boa. E da Dr. Iri, né, que é a Kureha, né, ficou muito, muito, muito bom, galera. A caracterização tá incrível. E o Chopper, quando ele tá conversando ali com o doutor, e todo aquele drama e aquela lagrimazinha deles correndo, e é o mesmo diálogo do anime, né, galera? Isso que eu falei, a mesma emoção que eu tive com a história do Chopper, que é muito triste, foi ali na série, a mesma emoção. Eu falo isso que é uma obra quando ela é bem feita e ela é entregue para o fã. É isso que a gente quer. Vocês entendem isso aí? E, galera, num ponto geral, a segunda temporada me agradou muito, de verdade mesmo, gostei de tudo. Falei pra você da questão, a Netflix tem uns problemas, né, de aquele negócio lá, e objetificação da mulher, que a mulher não pode aparecer com um biquíni, que a mulher não pode aparecer... Que nada, galera, a Nami apareceu 2 vezes lá de biquinão, fazendo referência à mesma cor do biquíni do anime lá, bonitona, é uma moça bonita, a Emily Rudd, tem que mostrar o corpo mesmo, entendeu? Desde que não seja de uma maneira vulgar, desde que esteja um contexto, tudo aquilo que é bonito precisa ser apreciado porque precisa dar exemplo para as outras pessoas. Um shape, eu sou o personal trainer, sei o que eu tô falando. Um shape, um corpo bonito, não é só para você ficar desfilando por aí não, tirando foto. É para você dar exemplo para as outras pessoas seguirem como você está, porque você está num padrão de saúde adequado. É isso mesmo, Netflix. Nico Robin, meu Deus, crush, é a minha crush agora. Que atriz fantástica, esqueci o nome dela, vou deixar depois aqui no texto. Incrível, entregou a Nico Robin real, transpôs o que é o personagem lá no anime pra série, o jeitão dela falar, a atriz é linda, as roupas dela, aliás, todas as roupas, né, vocês perceberam que eles fizeram referências a todas as roupas que tá no anime em algumas partes, todas as roupas que eles estavam vestindo no anime, eles estavam vestindo na série, incrível, pessoal da caracterização, um outro parabéns, e a Robin também, chapéu, combinando com a cor da roupa, e troca de chapéu, troca de acessório, troca de roupa, muito bom mesmo. E os membros do Baroque Works achei incrível lá, Mr. Five, Mr. 8, Wednesday, todos eles ali, galera. E o Mr. Tree lá é o David Dastmalchian, né? Que é um ator incrível, ficou muito bom. O da Catotinha lá, que é muito bom também lá, né? A Miss Valentine, que é do guarda-chuva, ficou incrível, transpondo os poderes dela. Aquela outra que é a chatinha lá, que das corzinhas também lá. Era meio chata no anime e continua chata ali, entendeu? E, galera, é um... Assim, não tem muito o que falar, foi muito bom a série, muito boa. Eu achei, assim, algo que a Netflix... Eu jamais achava que a Netflix ia entregar algo baseado em anime desse jeito, sabe? Porque esse símbolo aqui, ó, é muito grande. Quem gosta de anime sabe, galera, One Piece é muito grande. Isso aqui são mais de 1000 e poucos episódios. Tem que saber representar muito bem isso aqui. Entendeu? É uma obra incrível que o Eiichiro Oda trouxe. E o Eiichiro Oda tá ali, né? De novo, nos bastidores. Parece que dessa vez ele pegou em cima, né? Ficou ali e tal. Outra polêmica também, esqueci de falar da Labum. Me arrancou lágrimas lá, né? Que a gente teve um mini arcozinho ali, né? Quando eles passam por ali. E... a música, né? E aí apareceu um personagem lá, todo mundo sabe quem é, que é o Brook. E teve uma outra polêmica, a galera xingando, falando não sei o que. Ah, porque o cara apareceu negão. O Oda errou de novo ali no mangá do anime, galera. Porque se você prestar atenção no cabelo do Brook,
É um cabelo típico de pessoa negra, cacheadão, volumoso. E o Oda fez o Brook parecido com quem? Ele fez uma referência ao Slash. Qual é a etnia do Slash, galera? No nosso mundo aqui, é um homem negro. É um homem de etnia negra. Não é um negão. Você vê que ele é negro. Mais escurinho, mais moreninho. E o Brook apareceu nessa cor. E tudo, porque não sei o que. Não tem problema, galera. Ficou incrível o ator sobre dar, sabe, aquela vida, aquele brilho que o Brook tem. E só pela risadinha, eu achei japonês e depois achei dublado. Incrível, galera. E a musiquinha, meu Deus, vontade de chorar, mesma coisa. E a Labum, aquele sofrimento lá. Incrível, fantástico que a Netflix proporcionou aí. Até parar de falar muito, que senão eu começo a me emocionar de novo. Mas eu achei incrível a série, a Netflix está de parabéns mesmo, continue assim. Tomara que estejam mais adaptações desse jeito, futuramente com outros animes. E é isso, né? A minha nota para essa série é 8.5. Muito boa mesmo, entendeu? Tô dando uma nota aqui como um fã, né, da obra, pela emoção que eu senti. Eu queria dar 10, mas tem alguns errinhos, umas outras coisinhas ali que não cabem nesse vídeo. Mas ficou muito bom mesmo, sabe? De parabéns, estou muito feliz com o que a Netflix nos entregou aqui. Perdão se eu esqueci alguma coisa ou outra, de repente talvez eu volto para fazer um vídeo, né? Mas a questão dos efeitos especiais tá bom. O poder do Luffy, galera, que eu falo pra você, Gomu Gomu no lá, galera, tá melhor do que os poderes do Reed Richards lá, o Senhor Fantástico, lá em Quarteto Fantástico. E olha que nós estamos falando de Disney, Marvel, que tem mais dinheiro e mais o recurso para poder fazer as coisas que a Netflix. E os poderes do Luffy, ele esticando ali, densidade da borracha, tá muito melhor. E os poderes dos outros personagens, em todo ali, todo mundo, né? Tem uma coisa ou outra, o Sandy, né, que não usou muitos os golpes dele, eu acho que eles precisam evitar gastar tempo, né? Então precisa cortar uma coisa ali. E todo mundo falando, mas o Sandy não é um gado ali, o Sandy não é um gado. Realmente, o Sandy não é um gado ali na série. Ele é um cara mais galanteador. Eu tô gostando mais do Sandy na série do que no anime. Porque o Sandy é muito gado no anime. Você vê ele que ele é apaixonado pela Nami, ele cuida dela, ele faz tudo que ele tem que fazer por ela ali, né? E eu acho que o Sandy da série, ele se comporta melhor. E é um galanteador, ele é um cara conquistador, é um cara charmoso. Lá no anime é muito gadão, que ele vê as mulheres ficar correndo que não besta lá, sabe assim? Mas é isso, galera. Fiz um apanhado geral dos personagens e tudo, né? Trouxe sobre os arcos e tudo. E é isso. Não vou me alongar mais aqui para o vídeo não ficar muito maior do que talvez já esteja aí. E é isso, galera. Gostou do vídeo? Não esqueça então. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like. É sempre importante. E é isso. Nos vemos até a próxima. Tchau, Shanks o Ruivo. E vou me indo também. Um abraço e até mais.